Olá, esse é o seu Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos, eu sou o Fábio Silva. E eu sou Iris Braz. Esse é o Foodcast Brasil, um podcast que aborda assuntos relacionados à ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. Seja bem-vindo a mais um episódio, voltando à nossa sequência de temas após a série Alimentos e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência. A gente gostaria de agradecer a toda a equipe, a parceria com as professoras e todos os entrevistados que participaram dos episódios. Hoje teremos um tema bem interessante aqui no nosso Foodcast Brasil. Lá no primeiro episódio, quando falamos sobre a alimentação do futuro, apontamos algumas tendências para a alimentação dos próximos anos. Hoje, o nosso olhar neste episódio será para o presente, através do passado, com relação à industrialização de alimentos. Vamos contextualizar um pouco? Desde o final do século XIX, as indústrias de alimentos e bebidas se instalaram no Brasil, sendo algumas delas centenárias. Apesar das fábricas produzirem alimentos de consumo tradicional na mesa dos brasileiros, ao longo das décadas a preferência dos consumidores está mudando constantemente. Com a tão falada globalização nas décadas passadas, especialmente nos anos 90, a indústria de alimentos no Brasil sofreu o processo de internacionalização, que resultou na entrada de várias multinacionais. Os alimentos de maior destaque produzidos nesta época foram leite longa-vida, derivados lácteos, produtos à base de cereais, especialmente biscoitos, algumas guloseimas, voltados também para a alimentação infantil. No período seguinte, por volta dos anos 2000, o alto consumo de alimentos industrializados, ricos em gorduras e aditivos sintéticos, trouxeram impactos negativos à saúde dos consumidores. De lá até agora, a cada ano cresce ainda mais a preocupação com a saúde por parte dos consumidores e órgãos reguladores. Entretanto, a praticidade adquirida com esses alimentos não pode ser deixada de ser levada em consideração. Nessa perspectiva e necessidade de se disponibilizar alimentos práticos e saudáveis aos consumidores, seja por bem-estar ou necessidade de saúde ou restrição alimentar, atualmente podemos contar com um número bem maior de produtos saudáveis, integrais, orgânicos, prebióticos, probióticos, sem lactose, sem glúten, sem gordura trans, com inclusão de óleos essenciais, entre outros. Consumidores dos mais diversos espectros, vegetarianos, veganos, com intolerância à lactose, celíacos, diabéticos e alérgicos, também entre outros, podem contar hoje com uma ampla variedade de alimentos prontos para o consumo, ao comparar com a década passada, por exemplo. Para dialogar um pouco conosco sobre esta evolução e as perspectivas de produção de alimentos que atendem a tais expectativas, hoje no Foodcast Brasil temos a honra de conversar com Tatiana Barão, coordenadora de nutrição da empresa Mãe Terra, pertencente ao grupo Unilever. A Mãe Terra é uma empresa fundada em 1979, líder no segmento de alimentos naturais e orgânicos no Brasil. Surgiu em um momento de grande oferta de alimentos desequilibrados e sem vitalidade, que passam por muitas etapas de produção, perdendo substâncias fundamentais para o bom funcionamento do organismo e muitas vezes com aditivos químicos, conservantes e ingredientes artificiais. A Mãe Terra trabalha com 7 princípios fundamentais. Produz alimentos integrais de verdade, menos processados. Produz alimentos orgânicos, alimentos livres de transgênicos e aditivos químicos artificiais, trabalha com ingredientes da biodiversidade brasileira, privilegia pequenos produtores, contribui com o desenvolvimento da agricultura sustentável e fabrica alimentos nutritivos com sabor e afeto. A Mãe Terra tem em sua marca a hashtag Alimente a Mudança, o que muito combina com o nosso tema de hoje. É classificada como uma empresa B, fazendo parte de uma comunidade global de organizações que buscam o desenvolvimento socioambiental, além do econômico. Tatiana, é uma honra ter você aqui conosco e seja bem-vinda ao Foodcast Brasil. Seja muito bem-vinda.
Eu que fico muito grata de poder participar, contar um pouco mais sobre a Mãe Terra e nossos princípios de desenvolvimento de produtos. E parabéns vocês por trazer esse tema tão relevante para a discussão. Muito obrigada. Inicialmente, queria saber, né? Queria primeiro agradecer muito, através de você, a Mãe Terra, por essa oportunidade. E assim como a professora Iris comentou no começo, a gente está bem feliz, né, bem lisonjeado e honrado pela sua participação no programa de hoje, como a gente disse no início. E a gente vai começar falando um pouco, né, inicialmente, sobre a hashtag Alimente a Mudança e o conceito da Mãe Terra. A gente queria que você, Tatiana, falasse um pouco sobre essa hashtag e sobre esse conceito da empresa. Olha, o Alimente a Mudança, assim, ele foi, na verdade, uma síntese, né, de uma série de princípios e valores que existiam desde sempre na Mãe Terra, né? É uma frase que a gente usa há relativamente pouco tempo, mas que foi realmente essa síntese de uma série de valores que a gente sempre considerou no desenvolvimento de produtos. A Mãe Terra já nasceu fazendo diferente, né? Desafiando o sistema, questionando a forma de produzir alimentos. Em todas as práticas, em conjunto, né, elas têm esse objetivo de promover uma mudança que é na saúde das pessoas, na cadeia de valor de produção de alimentos, no planeta, né? Então, quando a gente opta por trabalhar com ingredientes que são 100% integrais, ao invés de trabalhar com as farinhas reconstituídas, por exemplo. Sim. Quando a gente opta por usar só aditivos naturais, comprar de pequenos produtores, comprar ingredientes orgânicos, valorizar a biodiversidade, tudo isso que você contou antes aí para todo mundo, a gente está indo para um caminho mais difícil, né? Mas é o caminho que a gente acredita e que a gente luta para desenvolver. E o Alimente a Mudança, na verdade, é uma síntese de todos esses valores, né? Muito interessante. Pois é. A gente vem, ultimamente, Tatiana, eu e o professor Fábio, a gente discutiu no podcast, a gente também está participando até em alguns eventos falando sobre a questão da tendência futura para a alimentação. E a gente fica muito feliz em ver que, apesar de a gente ainda estar nesse contrafluxo, né? Porque é muito mais cômodo, mais barato para a indústria processar o que todo mundo já faz, o que já tem uma oferta e uma demanda também bem maior, mas é muito feliz, né, enquanto profissionais da área, saber que tem consumidores que já estão prezando por isso, que estão pagando mais para ter um produto de qualidade, né? Então, é uma satisfação poder trabalhar nessa área, nessa vertente, e eu acredito que esse Alimente a Mudança tem muito a representar, né? Não só pela questão interna, mas do conceito que a gente está prestes a vivenciar. A gente está numa fase de mudança, né? E todos esses pontos que a Tatiana comentou, está bem dentro do que vem se preconizando como tendência da alimentação e dos alimentos do futuro, né? A questão de associar a saudabilidade com a produção mais sustentável e associada com pequenos produtores, né, levando em consideração toda essa cadeia próxima das localidades, a biodiversidade local, a questão da praticidade também. Então, realmente está bem inserida nesse conceito de futuro. Então, Tatiana, a gente viu, né, como você mesmo falou, você disse aqui no programa e também no texto, né, do próprio conceito da empresa, que a Mãe Terra, ela trabalha sempre com matérias-primas diferenciadas, né, integrais, não transgênicas, orgânicas. E aí existe uma dependência de produtores mais restritos, de fornecedores mais restritos que atendam a essas exigências. Então, explica pra gente, né, e para os nossos ouvintes, né, futuros profissionais da área ou profissionais que tentam instalar ou trabalhar nessa área mais saudável, como acontece essa parceria e, mesmo assim, como se manter competitivo no mercado. Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque realmente é fácil você desistir, né, no meio do caminho. E aí acho que um primeiro ponto que vocês comentaram, inclusive, que é talvez a primeira ação que qualquer empresa que queira trabalhar com produtos que não tem uma cadeia tão bem estabelecida
Não necessariamente a primeira ação, mas uma ação muito importante que a gente precisa contribuir é com a educação dos consumidores, que inclusive vocês mesmos estão contribuindo, né? Porque se a gente não educar os consumidores, não vai ter realmente como sustentar esse tipo de produção, né? Porque na ponta o produto precisa vender. Então, acho que uma primeira ação para se manter competitivo é criar esse mercado consumidor que seja mais crítico, né? Então, levar informação, quebrar barreiras para o consumo desses produtos mais saudáveis, desmistificar que produtos integrais orgânicos não são gostosos, né? Explicar o que é o selo orgânico, que não é só ausência de agrotóxico, porque muita gente nem entende, na verdade, o que significa a certificação orgânica, né? É verdade. Explicar a importância de trabalhar com os pequenos produtores, porque também não é todo mundo que faz esse link de que isso é um desenvolvimento socioeconômico, né, e de uma relação mais justa de fornecimento de ingredientes. Então, tudo isso acho que é essencial, porque se realmente o consumidor na ponta não vê o valor no produto, ele não vai pagar uma cadeia mais justa e sustentável, né? Então, a gente precisa que o consumidor entenda que não é só um produto mais caro, porque a gente costuma receber até muitas críticas, né, nesse sentido, que é só um produto mais caro para poucas pessoas, mas na verdade a gente precisa entender que é um voto para uma cadeia mais justa e sustentável, e não apenas um produto que é para ter uma margem absurda, que às vezes as pessoas de fora entendem isso, né? E que, na verdade, quando a gente paga um alimento muito barato, a gente não está pagando vários custos que esse produto tem ambientais, por exemplo, né? Então é importante mudar essa mentalidade que o mercado consumidor tem também. E outra forma que é muito importante é a gente ter condições específicas para trabalhar com pequenos produtores, né? Porque até numa empresa maior, onde você tem uma série de regras muito rígidas de qualidade, né? Que os fornecedores têm que ter a ISO, né, XPTO, ou diversos critérios que tornam você, para uma empresa maior, por exemplo, comprar de pequenos muito complicado. Torna uma condição muito complicada. Então, uma forma de a gente conseguir viabilizar isso é fazer parcerias e programas específicos com esses pequenos produtores, né? De criar condições de garantias com contrato, com garantia de compra de produto ou de longo prazo, né? Então, existem uma série de iniciativas nesse sentido para que essa parceria seja viável, porque muitos produtores não têm como receber um pagamento, por exemplo, em 30, 45 dias, né? Você precisa, que é a política de muita empresa maior, né? Então, existe uma série de esforços internos para que a gente consiga desenvolver essas cadeias, né? E realmente fazer um trabalho em conjunto, né? Não adianta você jogar toda a responsabilidade para o pequeno produtor, porque ele não vai conseguir atender a sua demanda, por exemplo, né? Um outro ponto é incluir ingredientes de biodiversidade brasileira, por exemplo, em pequenas quantidades em vários produtos, né? Você não precisa necessariamente bancar um produto que é muito pouco conhecido, que as pessoas não sabem para que serve, como funciona, por que comprar, e chamar esse, né, vender, sei lá, farinha de jatobá pura, não vai vender, né? Não vai vender ou não vai ter o mesmo desempenho que eu colocar esse ingrediente como um complemento dentro de um produto que tenha mais competitividade. Então, existem uma série de iniciativas nesse sentido que fazem com que a gente se mantenha competitivo, mesmo trabalhando com cadeias menos desenvolvidas. Interessante. Essa questão, eu acho que tudo que você falou também, Tatiana, acaba incluindo na questão dos desafios que a empresa enfrenta, né, de mercado, para competir, na verdade. E aí, diante desses desafios que você citou, que eu imagino que tenham muitos, né, além desses que você comentou, mas eu queria saber se for possível, lógico, a gente adentrar por essa temática, qual o protocolo, o procedimento de vocês para, por exemplo, quando vocês querem desenvolver um produto novo, com um apelo, né, saudável, como é que vocês, assim, de maneira bem sucinta, em que vocês se baseiam, né, para esse desenvolvimento? É o setor de pesquisa e desenvolvimento que é responsável por isso? Como é que isso funciona, na verdade? Muitos insights acabam vindo de pesquisas mesmo de marketing hoje em dia, né? Mas há alguns anos atrás, sem
sem tanta base de mercado, vinha muito de percepção, né, da equipe de marketing, do proprietário, né, da marca mesmo, de conhecer o mercado, né? Mas hoje em dia vem muito de oportunidades das categorias de alimentos em que a gente não tem alternativas saudáveis, por exemplo, que a gente entende que uma alternativa saudável faz com que consumidores que ainda são muito distantes do mercado de naturais e orgânicos entrem nesse mercado, né? Então, produtos de pronto consumo, por exemplo, como um biscoito, ele tem uma função importante de fazer com que pessoas que não têm nenhuma familiaridade com esse mercado consigam entrar nele, né? Então, de uma forma geral, é um estudo de várias categorias de produtos que cada uma delas tem uma relevância, seja para reforçar pilares de ingredientes, que na verdade é a base da nossa alimentação e que deve ser incentivado sempre, seja porque são produtos que vão garantir uma entrada de novos consumidores para esse mercado de naturais, e ele vai aos poucos migrando para ingredientes, por exemplo, né? Então existe uma série de iniciativas para a gente conseguir decidir quais categorias a gente entra. E a partir daí tem um time de nutrição diretamente envolvido, né, que é meu time, com um P&D, para pensar, tá, o que esse produto tem que ser para fazer diferença, né? Para realmente trazer um ganho para o consumidor, para ser um produto que seja indicado pelos profissionais de saúde, né? Daí existe todo um estudo em conjunto para chegar nesse resultado. Eu costumo dizer que é um trabalho conjunto de vários setores de consciência, de conscientizar mesmo, desde a concepção até o produtor que faz parte, ele entender a importância de fornecer aquele produto, da questão do marketing, que eu acho que é imprescindível para capturar essas pessoas, né? Eu acho que um bom marketing faz aí toda a diferença. A gente viveu aí nos anos, digamos assim, de 2015 para cá, percebo, né, enquanto consumidora, que isso alavancou, né? Mas também tem muita propaganda, como é que eu posso dizer, não enganosa, mas de marcas e marcas por aí, né? Muitas empresas grandes acabam entrando na onda, né, também. Exatamente. E cabe ao consumidor, ele tem que ser bem informado, bem instruído, né? E entender que aquilo faz parte de um propósito muito maior. E não é apenas aquele ingrediente em si, né? Então, é um trabalho constante. E só salientando também, desculpa, Tatiana, que não há problema nenhum, deixando claro que não há problema nenhum das grandes empresas entrarem no ramo, né? Não, inclusive isso seria muito bom, né? Isso seria ótimo, né? É só uma questão de que quando entrem, que entrem de fato, né, com o conceito do que é feito, e não apenas por questão de lucro do nicho de mercado, né, como a gente conhece. Até por isso que é importante a participação não só das equipes diretamente relacionadas ao desenvolvimento de produto, mas da equipe legal, né, de jurídico, de regulatórios, para que as leis sejam cumpridas, para que o consumidor seja sempre preservado de qualquer enganação, né? Então é realmente um trabalho muito importante para que todo mundo participe e garanta que nenhum tipo de informação seja usada de uma forma indevida. Para mim, um grande exemplo disso é o mercado de integrais, né? Existe muita falácia, né, de questão, porque tá, entre aspas, na moda ofertar o produto integral, ter a versão integral do meu produto. E a gente sabe que o integral não é simplesmente você colocar a fibra, o farelo ali, você tem que trabalhar com o produto integral em si, né? Existe as regras que colocam para classes de produtos o limite mínimo de farinha integral em cada produto, né? Mas aí muitas pessoas simplesmente elas não conhecem o rótulo e aí encontram a marca X com produto integral bem mais barato, porque não usou tanta coisa assim, né? Porque foi pro lado mais fácil da história. E acaba capturando alguns clientes pelo preço, infelizmente. Sim. Mas é a educação e a regulamentação, né, que vão resolver esse tipo de problema. Exatamente. Outra coisa que eu fiquei bem interessado, Tatiana, você comentou aí sobre a questão da valorização da biodiversidade, né, do nosso país e tudo, falou um pouco até do jatobá, da farinha do jatobá e tudo mais. Queria saber que tipo de produtos mais alternativos assim da biodiversidade
a empresa tem usado ou pretende usar? Eu falo isso porque a gente também tem muitos colegas, né, profissionais, e até a gente mesmo tem trabalhado com alguns segmentos mais voltados para a nossa região aqui, né, como o semiárido brasileiro, nosso, que a gente está inserido, e tem muitos produtos alternativos que acabam se encaixando nessas categorias. Inclusive, a gente vai ter também nesse programa, né, uma professora, uma pesquisadora que tem trabalhado com o desenvolvimento de biscoitos, de cookies, inserindo esses materiais da biodiversidade do semiárido brasileiro, que é a professora Eliade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da valorização dessa biodiversidade pela empresa. Sim, é uma frente que a gente acredita muito, né, até para ir contra um uso massivo só de ingredientes sempre iguais, né, e a monotonia alimentar, que é o que a gente acaba vendo, que reflete na indústria. A gente hoje usa diversos ingredientes, por exemplo, a castanha de baru, foi um dos primeiros que a gente incluiu, inclusive é uma história muito legal porque a gente tirou a amêndoa, que é uma castanha importada, né, e num produto de um giro super alto, que é difícil você mexer em produtos muito bem estabelecidos, né, então é um produto à base de castanhas, e a gente trocou a amêndoa pelo baru justamente para ajudar no desenvolvimento dessa cadeia, e com certeza isso teve um impacto muito grande, né, no fortalecimento da cadeia de castanha de baru. A gente usa também a farinha de mesocarpo de babaçu em vários produtos, porque ela acaba funcionando como um amido, né, uma farinha que dá estrutura, e a gente consegue incluir, que é o que eu falei, né, a gente não precisa incluir uma quantidade muito grande que impacte na tecnologia do produto, mas a gente consegue incluir um certo percentual em diversos produtos. Então, nos biscoitos, né, a gente inclui nas nossas misturas para bolo, já tem a farinha de babaçu, a farinha de licuri, né, então o licuri também é uma castanha aí, biodiversidade que precisa ser mais utilizada, mas muitas vezes se você, né, vender o licuri isoladamente, você não vai ter a mesma saída desse produto, né? Fora cacau, né, que a gente usa em vários produtos, sempre priorizando a compra de ingrediente brasileiro, castanha do Brasil, castanha de caju, que são cadeias mais conhecidas, mas que é muito comum ser importado, né? Então, priorizar sempre a compra nacional também é uma frente nossa, na verdade, né? Quando não é exatamente não é só da biodiversidade, mas também fazer um esforço de internalização de compra de todas essas matérias-primas, né? Muito bom. É interessante. Inclusive, essa nossa colega pesquisadora, ela inseriu, acho que foi xique-xique, não foi, Iris? Que é um alimento tradicionalmente que é usado para alimentação animal, né, normalmente, e que existem algumas pesquisas enfatizando o potencial de alguns compostos, algumas atividades interessantes tanto do próprio xique-xique quanto das folhas. E aí ela elaborou esse cookie e tem trabalhado nesse segmento, né, desenvolvimento de produtos com apelo saudável e utilizando matérias-primas da biodiversidade local, né, principalmente do semiárido. Então é bem interessante essa... Não conheço esse ingrediente, achei o nome bem legal. É da família das cactáceas, né, É da família das cactáceas, cactácea. É uma cactácea. Então tem muitas cactáceas aqui nessa região do semiárido, né, que o pessoal tem tentado trabalhar no desenvolvimento de algumas ferramentas e técnicas para fazer com que essas cactáceas possam ser aproveitadas para a alimentação humana, né? Inserindo em alguns produtos. Principalmente essa inserção em produtos derivados tem sido a estratégia mais usada. Muito legal. A gente percebe que, antigamente, quando a gente procurava alimentos assim mais saudáveis no mercado, então para uma alimentação mais restrita, boa parte dos alimentos eles tinham como base a soja. Então, tanto para alimentos sólidos quanto para os líquidos. Queria saber se hoje ainda é assim, né? Se ainda a base desses alimentos mais saudáveis e para alimentação restrita, a base ainda é a soja. Isso tem mudado muito, né? A soja, ela continua sendo uma matéria-prima, sim, muito utilizada, na verdade, na indústria como um todo, né? Os seus subprodutos estão praticamente todos os produtos processados, né? O que também não é muito legal, no sentido não do ingrediente em si, que é polêmico pela sua origem, né, transgênica, geralmente,
mas pela mesma história de monotonia alimentar, né? Mas é um ponto, né, sobre a soja, porque é uma matéria-prima de cadeia muito bem estabelecida. Mas como alternativa de proteína vegetal, por exemplo, para alimentação sem carne, né? Ela se estabeleceu muito bem, porque é realmente uma proteína de muito alta qualidade, só que ela tem essas questões de cultivo não sustentável, né? Muito atrelado à monocultura, ao uso excessivo de agrotóxico, né? A transgenia, que é polêmica também, né? Acho que aqui não dá nem para entrar nesse tema, porque é um tema bem complexo de discutir, mas que é algo que não está nos nossos princípios, até porque a gente trabalha com matéria-prima orgânica e se o produto é orgânico, ele não pode ser transgênico, né? Então, isso já é um dos motivos da gente não usar matérias-primas. A gente usa algumas, sim, de soja, mas sempre com certificação que é não transgênico, né? Mas nessa linha de uso como proteína vegetal, por exemplo, o mercado tem cada vez mais trazido outras alternativas de proteínas vegetais, como a própria proteína de ervilha, proteína de arroz, que são alternativas para conseguir um enriquecimento, um claim de proteína, ou um substituto de carne, né, com textura de carne, por exemplo. Tem a proteína texturizada de ervilha já no mercado, a gente não usa, mas é um ingrediente que já existe. Então, acho que tem surgido cada vez mais alternativas, até porque boa parte desse mercado consumidor, ele também está rejeitando a soja pela série de polêmicas, né? Aqui a gente não está dizendo se são procedentes ou não, mas é polêmico, então o consumidor, mais às vezes não tão na dúvida, ele acaba preferindo não utilizar a soja, né? Por exemplo. Então, eu acho que o mercado, sim, tem trazido várias alternativas, o que é muito positivo. E no nosso caso, quando usar a soja, que se garanta a origem não transgênica, porque no nosso caso, a gente tinha, por exemplo, proteína de soja e grão de soja na linha um tempo atrás, e a gente não tem mais esses itens porque a gente não conseguia garantir essa origem não transgênica. Então, né, a partir de um momento, o próprio fornecedor começou a trazer esse problema, né? E aí a gente tirou de linha, por exemplo. Então, eu entendo que seja essa demanda do consumidor por mais alternativas movimenta mesmo o mercado, né? Com certeza. E assim, a gente tá meio que chegando ao final, né, das questões. Eu queria saber, assim, não tá na pauta, mas eu queria saber, a gente sempre fez essas perguntas pro pessoal que veio participar com a gente aqui, que trabalha nas empresas. Eu queria saber, Tatiana, se houve alguma mudança, com certeza deve ter ocorrido alguma alteração, com a pandemia, né, no sistema de produção da empresa, com toda a preocupação com relação não só ao produto em si, a garantia de segurança do produto, mas também dos próprios colaboradores que trabalham na empresa, né? Como é que a empresa se organizou e pretende, né, se vai ocorrer alguma mudança muito significativa para esses próximos meses e anos em virtude dessas mudanças aí. Impossível, né, você não ter mudanças importantes, assim, de maneiras de trabalhar, né, tiveram, sim, vários impactos, cadeias que tiveram um comprometimento maior de produtividade, né, de entrega, mas em termos produtivos de fabricação e funcionamento de fábricas, uma série de protocolos muito rígidos foi implementado, com certeza, né, para primeiro garantir a segurança das pessoas, né, isso não tem nem discussão, isso na verdade, levado muito, muito, muito a sério, no nosso caso, né. Às vezes a gente até fala, nossa, precisa de tudo isso, e realmente é um cuidado muito grande com a saúde das pessoas, e diretamente relacionadas às áreas produtivas, porque elas não têm como parar, né. Seria um impacto muito maior do que a gente já tem com a pandemia. Então, nesse sentido, uma série de novos procedimentos. E equipe interna de escritório, aí em home office 100%, né? Não tem como não estar, e sem previsão de retorno. Mas aí eu entendo que realmente é uma nova forma de trabalhar, né? Às vezes, modelos que a gente não colocava em prática porque estava muito apegado a uma forma mais habitual de trabalho, né? Que a gente só vira uma situação dessa que a gente vê que dá para fazer, né? Mas as áreas de desenvolvimento de produtos sofreram bastante também, né? Com testes, porque não conseguem ir para a planta fazer testes,
ou tem que fazer testes em casa, né, com condições não ideais, mas nada parou, né, tudo continua, só foi feito diferente, né. E a gente comentou bastante isso também ao longo dos programas, né, de que a pandemia, ela realmente tem alterado bastante a forma de trabalhar de vários segmentos, né, principalmente o segmento da produção de alimentos. E aí, assim, mudando um pouquinho de assunto, já chegando para o final, é mais um adendo, né? Porque a gente tem muitos ouvintes que são estudantes do curso de agroindústria, de nutrição, né, Iris? Tanto do curso de graduação quanto do curso técnico em nutrição, de engenharia de alimentos, cursos voltados para a área de alimentos. Eu queria saber se na empresa, se a Mãe Terra ela absorve esses profissionais assim, dos cursos de graduação para estágios, né, e para programas de treinamento, de trainee, por exemplo, se os próprios técnicos também, se existe algum tipo de programa específico para esses alunos ou para esse pessoal. Existe sim, né, um programa de estágios em diversas áreas. Hoje mesmo a gente tem, né, estagiários de nutrição dentro de P&D, por exemplo, né, nem é uma área que é minha de nutrição, por exemplo, a estagiária não é da minha área, mas é uma vaga de P&D, de acordo com os trabalhos, né? E existe um programa de trainee também, ele é mais voltado para marketing hoje, eu não sei se ele absorve pessoas também da área técnica, né? Mas existem programas sim de estágios em diversas áreas, até porque existem muitas equipes e marcas, né, dentro da Unilever hoje. Então, dentro de alimentos, são muitas marcas diferentes com oportunidades diferentes, né. Não é uma área que eu conheça tanto dos programas, mas existe dentro, se vocês acessarem o site mesmo da Unilever, tem uma plataforma, porque hoje é uma marca Unilever, né, então tem uma plataforma bem estabelecida de vagas sendo divulgadas, até no LinkedIn mesmo, né, seguir as páginas, acho que tem lá, vocês ficam sabendo das oportunidades. Das oportunidades. Uhum. Maravilhoso. Os alunos ficam muito interessados, eles sempre perguntam, e a gente trabalha, como nas aulas, não só da graduação, como da pós-graduação também, nas pesquisas que a gente desenvolve, que a gente tenta trabalhar com essas questões, né, todas que a empresa preconiza. Muitas vezes os alunos, mas isso aqui é só na pesquisa, isso aqui é só na universidade, quando você vai para fora... Não tem como. Não tem como, sim. é diferente. E aí a gente, não, mas tem muitas empresas que estão, né, na luta por trabalhar dessa forma, por se desenvolver, trabalhar diferente. Então, assim, cada vez mais profissionais que tenham essa mentalidade, que sejam formados com essa mentalidade, com esse conhecimento de produtos diferenciados e com esse tipo de sistema de produção, eu acho que é vantajoso para o setor, né? Sim, com certeza. E eu posso me informar mais também sobre esses canais e passar para vocês depois, tá bom? E aí vocês compartilham com os alunos. Sim, com certeza. Para a gente não esquecer, Tatiana, antes de eu pedir que você faça seus agradecimentos, né, sua fala de despedida, a gente sempre comenta com nossos participantes, pede para eles darem alguma dica de algum material, ou de algum vídeo, de alguma coisa que eles estejam vendo, não necessariamente relacionado ao tema do nosso assunto aqui. A gente está vivendo um período difícil, né? Então, não necessariamente relacionado a materiais relacionados à saudabilidade, ou pode ser algo que você viu recentemente, ou algum material relacionado ao tema que o pessoal que está escutando, né, os ouvintes, possam ter acesso e também visualizar isso aí. Olha, recentemente eu tenho sempre olhado com muita atenção o tema de alimentos ultraprocessados, né? Eu acho que é um tema que está bem quente, assim, e muito discutido, com muitos lados, com muitas informações equivocadas dos dois lados, né? Então eu acho que é um tema bem importante da gente acompanhar. E eu vi 2 materiais diferentes, assim, né? Um que é um vídeo publicado no IDEC, no canal do YouTube do IDEC, acho que é legal acessar, que tem todo que está do lado contra a indústria, então
É importante conhecer. Eu sou uma pessoa muito científica, assim, então eu gosto de sempre ouvir os dois lados, nunca tomo um partido único. Então, no IDEC tem uma publicação recente de uma apresentação sobre pesquisas de como o alimento ultraprocessado está por trás de doenças crônicas e contribuindo com a obesidade e tudo mais, apresentado pelo pessoal da saúde pública, que é quem puxa esse tema muito forte aqui no Brasil e que contribuiu com o guia alimentar para a população brasileira e tudo mais. Então, acho que vale a pena ver. Por outro lado, eu também vi recentemente uma discussão no YouTube do CREA, que foi, se não me engano era do CREA, mas era não era do CREA não, é uma associação da engenharia de alimentos, não sei se vocês sabem como que chama, ABEA, que foi recente, e fazendo contraponto de que essa classificação por ultraprocessamento não é uma classificação técnica, que não envolveram os engenheiros de alimentos e tudo mais. Então achei bem interessante de ver os dois lados, né? Porque realmente não é uma discussão fácil. Tudo isso tem implicação também com os selos, né, de alto em açúcar, gordura e sódio que estão sendo discutidos pelo governo, né, pela Anvisa. E é um tema, acho que é muito importante todo mundo que trabalha com alimentos estar por dentro, para não contribuir com informações erradas e entender bem a fundo qual é realmente a implicação do processamento, se essa classificação funciona para todos os casos, se não funciona. Eu acho que é importante estar a par dos dois lados da moeda. Sim. Muito bom. Esse primeiro que você falou eu não tinha visto. Eu acho que esse segundo, não sei se foi o mesmo que eu vi, porque eu também vi faz um pouquinho de tempo, de um professor questionando, não sei se foi da ABEA, ele estava levantando os pontos do Guia Alimentar brasileiro, né? E sobre essa classificação dos ultraprocessados, né? Até ele trazia a questão das exemplificações que não se encaixavam. Realmente bem interessante o ponto de vista, não que não possa ser classificado dessa forma, mas tem alguns problemas na classificação, né, nas definições que ele apontou, que poderiam ser melhor formulados. Endereçado. Exatamente. Nenhuma classificação, nenhum método é 100%, né? Mas precisa minimizar os erros. Até a gente mesmo, enquanto engenheiro, que realmente, tudo bem que o material ele é produzido para a parte de saúde pública e tudo, mas eu acho que é importante a engenharia de alimentos ela ter sua parcela como informar sobre a tecnologia, né? Eu sou professora do curso técnico em nutrição de tecnologia de alimentos. Eu sou a única engenheira da equipe. Uhum. Então, assim, eu adapto tudo, porque eu tenho que saber falar, de entender direito para o meu público, para os alunos, porque muitas vezes o conceito é colocando a gente como o lado ruim da história. Uhum. E se não fosse a gente, se não fosse a tecnologia de alimentos, você não teria, por exemplo, essas matérias-primas da biodiversidade, por exemplo, se espalhando por todo o país. Não tem e a sazonalidade também não teria como você ultrapassar essa barreira. Exatamente. Na minha opinião, né, eu acho que a principal saída seria a conciliação das duas visões, né? Porque com certeza. É óbvio que é preciso uma mudança de paradigma no sistema de produção de alimentos, até por uma questão de recursos naturais, né, de saúde e dentre outros pontos que a gente já conversou hoje em outros programas. Então é importante ter essa visão tanto do lado da questão de saúde pública, quanto do lado da tecnologia de alimentos, porque a gente estuda, né, tem toda essas definições, essas classificações dos alimentos, elas não são feitas ao acaso, né? Elas são feitas com base em questões técnicas e tecnológicas. Então, quando você altera sem levar em consideração as questões técnicas, muitas vezes, e tecnológicas, acaba ficando um pouco difícil de compreender e de assimilar. Então, tentar alinhar essas questões técnicas com as questões de saúde pública, eu acho que dá para ter uma boa saída melhor inicial. Caminho. Sim. Com certeza algo para ser, de alguma forma, adaptado e revisto, né? Não pode ser encarado como uma verdade, essa classificação, já que ela já está surgindo, a gente já está vendo problemas com ela, né? Sim. Mas é importante. Então, muito obrigado, Tatiana. Assim, foi um excelente, uma satisfação enorme conhecer você.
conhecer o seu trabalho, o trabalho da Mãe Terra pra gente e ter essa oportunidade. A gente nem acreditou quando recebeu o e-mail, né? Foi. Quando recebeu a resposta. Não, vamos entrar em contato aqui, ver se o pessoal responde, se eles topam participar. E quando a gente obteve a resposta, a gente ficou muito feliz e realmente é uma satisfação. Acho que o público, os ouvintes vão gostar muito do programa, Demais. das informações. E para quem ainda não conhece, né, a empresa, a Mãe Terra, vai passar a conhecer através do nosso programa agora e passar também a consumir os produtos e a ver e a provar da qualidade dos produtos da Mãe Terra. Sim, para mim foi um prazer enorme, super vale a pena, né, dedicar um tempo do dia, né, da agenda que é complicada para todo mundo, mas são momentos que dão satisfação, né, da gente poder contribuir com tudo que a gente aprende dentro de uma indústria de alimentos fazendo diferente, né? Então, com certeza, a gratidão é minha também. A gente fica muito feliz, muito lisonjeado, mais uma vez falando, né, com a questão da sua disponibilidade da empresa, né, ser tão parceira a esse ponto de se dedicar a conversar sobre isso, né? Esse Alimente a Mudança, como eu falei, é muito mais abrangente do que mostrar a mudança para quem produz, mas como realmente deveria ser a produção, né? Visando alimentar e visando fazer bem, né? É isso que seria importante. Então, muitíssimo obrigada, Tatiana. Obrigado. Imagina, gente. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso programa de hoje, a gente tem o prazer e satisfação de ter a presença aqui em nosso programa da professora Maria Elieide Gomes de Oliveira, nossa tão amada Eli, uma colega muito próxima aqui de todos do grupo do Foodcast Brasil, que a gente gosta bastante, uma pesquisadora excelente na sua área de atuação. Então, vou passar a palavra para a professora Iris para que ela possa fazer as devidas apresentações. Segue lá, Iris. Bem, pessoal, fazendo aqui um breve comentário sobre a professora Elieide. A professora Elieide também é pesquisadora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba. Ela tem experiência na pesquisa em alimentos e nutrição, com ênfase em ciência e tecnologia de alimentos e microbiologia de alimentos. Atualmente é credenciada como docente permanente junto ao programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição da Universidade Federal da Paraíba, atuando no mestrado e no doutorado. E a professora Elieide, ela é líder do grupo de pesquisa de bioprospecção de compostos bioativos e processos biotecnológicos de cactáceas cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Então, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. É uma satisfação enorme, professora. Então, prazer imenso tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Elieide. Saudações, Iris e Fábio, e a todos os ouvintes do Foodcast Brasil. Eu que agradeço pelo convite e desde já parabenizo, os idealizadores, Fábio Silvia, Iris Braz e Valquíria Cardoso, pelo excelente projeto desenvolvido e pelo material de qualidade que vocês vêm divulgando, tanto para a comunidade científica como para a população geral. Eu fico muito feliz e lisonjeada de estar aqui hoje com vocês, por quais eu tenho uma admiração muito grande e poder divulgar um pouco dos estudos que o nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo com matérias-primas aí do semiárido brasileiro. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Você foi uma das pesquisadoras, e professoras que a gente sempre já cogitou desde o início do planejamento dos possíveis episódios. A gente sempre estava lá, Elieide, e uma hora a gente ia fazer esse convite, graças a Deus deu certo. Então, a gente percebe que você vem trabalhando com produção e avaliação da qualidade de alimentos alternativos que são elaborados com matérias-primas que são geralmente usadas na alimentação animal do semiárido brasileiro, sempre examinando aí aspectos relacionados à saudabilidade. Eu queria que você contasse um pouco para nós e para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional, A gente já fez um breve relato aí no início, mas queria que você
contasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional e também sobre o que levou você a trabalhar com essa linha de pesquisa. Joia, primeiramente, assim, eu fico feliz por saber que meu nome já era cogitado, né, e ao mesmo tempo, assim, lisonjeada. É muito bom poder contribuir, né, nesse projeto. E agora falando um pouco sobre a minha trajetória, eu sou nutricionista, né, pela UFPB, formada em 2005, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFPB, com obtenção de título em 2009, e doutora em Nutrição pela UFPE no ano de 2013. Minha paixão pela área de Ciência de Alimentos, ela se iniciou ainda na minha graduação, né, em especial quando eu tive a oportunidade de ser monitora da disciplina de bromatologia. Então, em 2004, antes mesmo de me graduar em nutrição, eu tive a alegria de ser aprovada em concurso público, especificamente para o cargo de técnico em laboratório, atuando no laboratório de bromatologia da UFPB, onde toda a minha história com a pesquisa ela se iniciou. Nessa unidade laboratorial, além de outras matrizes alimentares, foi onde eu tive o meu primeiro contato com uma matéria-prima tipicamente do nosso semiárido, né, que é o leite de cabra. Trabalhando aí diretamente em projetos coordenados pela professora Rita de Cássia Queiroga, uma das referências da área de caprinocultura leiteira, ou projetos coordenados por seus parceiros da área de zootecnia, logo eu pude entender que esse era o caminho que eu desejava trilhar, que era de pesquisas voltadas aí para a valorização e incentivo do consumo de leite de cabra e derivados lácteos caprinos, principalmente considerando ser uma iguaria genuína, né? Com aspectos nutricionais e funcionais mais do que já comprovados por estudos científicos. E assim, ainda como técnica de laboratório, eu ingressei no curso de mestrado e desenvolvi uma bebida láctea caprina com aproveitamento de até 30% de soro do leite de cabra. Essa bebida a gente saborizou com geleia de maracujá e geleia de abacaxi, com resultados bastante expressivos do ponto de vista de características nutricionais, tecnológicas, microbiológicas e sensoriais. Além da questão da sustentabilidade, considerando que o projeto propunha o melhor aproveitamento desse resíduo e repasse da tecnologia para pequenos produtores de derivados lácteos. Esse trabalho ele foi uma parceria nossa com a EMEPA, na ocasião, e repassamos todo o protocolo de processamento, né, para o setor de produção de derivados lácteos da Estação Experimental de Pendência, Soledade, no Cariri paraibano. Mais à frente, já no doutorado, eu desenvolvi, juntamente com a professora Estefânia, em seu mestrado, sob a orientação dos professores Evandro Leite Souza e Rita de Cássia Queiroga, queijo de coalho caprino adicionado a diferentes bactérias probióticas. Essas bactérias eram comerciais e a gente trabalhou tanto de forma isolada quanto em cocultura, para ver quais formulações a gente teria aí melhores qualidades. Então, foi um projeto que na época foi financiado pelo CNPq MAPA e que nos permitiu o desenvolvimento de uma pesquisa muito profícua, com dados bem relevantes, considerando que conseguimos obter queijos como excelentes matrizes carreadoras de cepas probióticas, isso, né, com base em ensaios in vitro que realizamos, e conseguimos confirmar que essas cepas melhoravam os aspectos tecnológicos, nutricionais, sensoriais e funcionais deste derivado caprino. Em especial, trabalhar com essa temática me trouxe a minha segunda paixão dentro da área de alimentos, que é a de trabalhar com alimentos funcionais, principalmente com destaque em probióticos e prebióticos. Mais tarde, já atuando aí na docência e como orientadora de pós-graduação, eu me aprofundei mais na área de alimentos funcionais, fazendo sempre um paralelo entre derivados lácteos caprinos e os compostos bioativos, né, presentes neles e melhoramento do ponto de vista de processos biotecnológicos desta composição. Também venho trabalhando, né, com processos biotecnológicos aplicados a subprodutos de indústria de processamento de frutas e também a influência desses processos na questão da composição desses compostos bioativos e mais recentemente venho trabalhando com cactáceas, sendo esta a minha terceira paixão, né? Com relação às cactáceas, o nosso grupo de pesquisa... Mulher apaixonada. Mulher apaixonada. É uma tríade aí, na verdade, né? Que bom que eles não têm ciúmes.
Então, assim, com relação às cactáceas, o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando numa proposta de sustentabilidade e valorização desta variedade de planta alimentícia não convencional, né, a PANC, pertencentes aí ao nosso semiárido nordestino. Dentre as cactáceas, aqui iniciei com estudos, ainda em 2016, numa orientação de mestrado, foi o mandacaru, especificamente o fruto do mandacaru, a partir do qual elaboramos uma geleia com proposta de saborizar iogurte caprino probiótico. Também elaboramos pão de forma feito a partir do soro de leite de cabra e farinha de mandacaru, nessa mesma época. Ou seja, ao longo dessa caminhada, eu sempre tentei conciliar a tríade, né, de temáticas com as quais eu venho construindo minha linha de pesquisa, né, dentro tanto da área da nutrição quanto da área de ciência e tecnologia de alimentos. Cada paixão da professora Eliade dá um livro repleto, assim. Verdade. E interessante, Eliade, que eu também eu fui monitor de análise de alimentos, né, no caso, Também. numa disciplina que eu trabalhava na graduação, na época, Sim. como aluno, né? Eu também fui monitor da disciplina de análise de alimentos, o que me despertou, né? Eu gosto muito dessa área também. Daí a importância, né, da monitoria vem despertar esse interesse pela docência. É fundamental. Eu também fui monitora, não de análise, mas de engenharia e não tem como negar. Acho que quem tem vocação, a monitoria, ela só aflora, né? É muito importante a experiência. Com certeza. Aqui no Foodcast Brasil, a gente tem ouvintes interessados em pesquisa, né? Ouvintes que gostam de ouvir a trajetória dos entrevistados. E dentre esses alunos, né? Alunos e pesquisadores com interesses em ouvir um pouco a nossa trajetória, né? Tem muitos alunos que têm interesse em pesquisar os recursos do semiárido brasileiro, né? Por essa prosperidade de valorização, agregação de valor e transformação de vidas. Então, quais são os requisitos básicos para trabalhar nessa área e quais são os principais desafios que você enfrentou e que você recomenda, né, que esses pesquisadores precisam passar ou têm que passar para poder atuar nessa área? Então, Iris, independente de uma formação acadêmica dentro de alguma área correlata com a temática, eu acredito que primeiramente a pessoa interessada ela tem que se identificar com a temática, né, e ter o entendimento de toda a cadeia produtiva e, obviamente, né, de como essa engrenagem funciona para cada linha de pesquisa com os recursos aí do semiárido, né, considerando aspectos diferenciados de matrizes de origem vegetal ou animal, né, isso se tratando, obviamente, de recursos alimentícios. Então, cada uma trará peculiaridades, né, entraves e níveis de desenvolvimento diferenciados no que diz respeito aos estudos e à evolução dos conhecimentos que foram sendo adquiridos aí ao longo do tempo. Um exemplo disso seria a constatação que a ciência nos traz a respeito do leite de cabra, né, uma matriz alimentar do semiárido muito investigada, cujas as evidências científicas já demonstraram seu potencial para proporcionar benefícios à saúde, além do valor nutricional, né, considerando a riqueza em ácidos graxos de cadeia curta, em ácido graxo linoleico conjugado, o famoso CLA, né, que traz aí consigo propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anticarcinogênicas, propriedades de melhoria dos aspectos imunológicos, redução da formação de placa de ateroma, enfim. Né? Além disso, é uma matriz que traz a presença de proteínas com maior digestibilidade e hipoalergenicidade, maior conteúdo de minerais, principalmente de zinco, ferro, magnésio e vitamina A, e também a presença aí de aminoácidos essenciais. Características essas que superam as detectadas, por exemplo, no leite de vaca. Né? Entretanto, embora essas características e propriedades sejam mais do que comprovadas, né, mais do que evidenciadas cientificamente falando, o setor da caprinocultura ainda encontra entraves e desafios, principalmente para os pequenos e médios produtores rurais, né, com menor nível de instrução, que utilizam baixo nível de tecnologia, demonstrando a importância de pesquisas direcionadas aos aspectos de manejo do rebanho,
melhoria da qualidade do leite produzido e elaboração aí de estratégias de melhoria do beneficiamento e acondicionamento dos produtos derivados. Atrelada a isso, ainda existe a resistência por parte da população, por questões associadas aos hábitos alimentares, culturais também, né? De não aceitar tão bem esse tipo de matriz, em virtude das suas características sensoriais marcantes. Então, esses aspectos, ao longo do tempo, vêm fazendo com que as diferentes instâncias governamentais planejem e coloquem em prática diversas estratégias para recuperar e soerguer a economia regional, né, através da geração de tecnologia e capacitação dos produtores rurais. Pelo menos era para ser assim, né? Então, veja que vai além de apenas constatar os aspectos nutricionais e de funcionalidade que essa matriz apresenta. Para a reversão, né, desse ciclo, é necessária a ampliação das possibilidades de inovação em práticas, produtos, processos e serviços ligados à cadeia produtiva de leite e derivados lácteos caprinos, e principalmente aspectos de educação, uma educação contextualizada, para tentar sensibilizar a população sobre o valor destes produtos, pois infelizmente o preconceito ainda é entranhado em nossas raízes, né? Logo, o profissional interessado em enveredar por essa área deve estar atento a esses fatores e saber como se articular dentro desse contexto. Então, o mesmo acontece, por exemplo, quando a gente parte para uma matéria-prima vegetal, né? Você deu um exemplo aí de uma matriz alimentar, né, de origem animal. Então, por exemplo, as cactáceas, que também são muito comuns, né, nessa região, né, cujas pesquisas também vêm evidenciando o seu potencial nutricional, bioativo e biotecnológico. Então, da mesma forma, né, são encontrados desafios, a exemplo da resistência ao consumo, né, pela população de outras regiões. Além dos benefícios medicinais, as cactáceas elas possuem importância econômica e ambiental para a região nordeste do Brasil, sendo muito utilizadas pelos agricultores como recurso forrageiro mesmo, estratégico na composição da dieta dos ruminantes e atendendo parte do requerimento de água destes animais. Então, em épocas de secas, né, nessa região, são utilizadas para alimentar famílias carentes também, ainda é relatado isso, que consomem, né, o cladódio cozido ou in natura, assim também como seus frutos e flores in natura, dependendo, obviamente, da espécie. Então, isso acaba gerando um certo preconceito por parte daqueles que não vivem esta realidade. Então, veja que é necessário ressignificar, né, acima de qualquer coisa, esses conceitos, essa história, essas peculiaridades, com a maior sensibilização e investimento em políticas públicas que aproximem a ciência, governo, indústria e população. Portanto, eu acredito que trabalhar com a temática voltada para o semiárido por si só já é um desafio, né? Na realidade, o semiárido é um desafio contínuo aí para os pesquisadores, para os gestores governamentais, com a criação de políticas de impacto no semiárido, e para a população local, né, que precisa viver e sobreviver dos recursos dessa região. Dela, conseguimos retirar insumos valiosíssimos que tiveram que se adaptar às condições inóspitas. E por isso acredito que precisamos valorizar mais essa região, investir em maiores esforços e comprometimento para contribuir com o seu desenvolvimento. Concordo plenamente. Concordo também, Leide. Eu acho que a gente se depara aí, né? Como você bem elencou, a gente se depara com uma série de desafios. Desafio do produtor, né, em trabalhar com essas matérias-primas, sendo que existe tanta resistência e tantos problemas já inerentes ao próprio processo de comercialização, né, dessas matérias-primas. Desafio dos pesquisadores também para pesquisar sobre isso e mais além, né, e aí eu faço até a provocação, que é de colocar em prática as pesquisas já realizadas. Exatamente. A gente já teve um debate sobre isso aqui, né? Que até vou falar um pouco na próxima pergunta, um debate sobre isso junto com a professora Mônica, a respeito de tentar, né, colocar um pouco em prática boa parte das pesquisas que a gente tem nas instituições. A gente tem muitas pesquisas de ponta que poderiam ajudar bastante os produtores, sendo que a gente mesmo tem nós como pesquisadores, eu falo principalmente por mim, né, tem dificuldade com relação a essa transferência, né? A gente sabe lidar muito bem com essas pesquisas em ambientes controlados, mas muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade em fazer essa transferência, né, para o produtor, né, lá para o semiárido, por exemplo, né?
de fazer essa mudança de escala, de aplicar, né, e verificar se é viável na prática mesmo, né, para tirar a pesquisa das gavetas da instituição e levar para fora. Eu acho que a gente está se deparando aí, né, está diante de uma série de desafios de ambas as faces da moeda. É verdade, Fábio, eu concordo. Eu costumo dizer que é um suporte mútuo, né? Que às vezes precisa ser fortalecido, que às vezes não, que merece ser fortalecido, porque o produtor ele não caminha sozinho, o pesquisador ele não caminha sozinho, o governo, né? A questão da estratégia governamental também não caminha sozinha, e a sociedade também depende da gente, né? Então, nessa questão da quebra dos paradigmas, na questão da oferta, do suporte que o governo ou uma agência poderia fazer, e esse elo, infelizmente, ele não é tão fortalecido, né? Então, às vezes, por um motivo ou outro, por um edital de pesquisa, por um fomento que está acontecendo naquele momento, a pesquisa chega, atua, mas não há uma continuidade, e isso é ruim, porque tem muita coisa boa guardada na universidade, né? Como o Fábio falou, engavetada, né? Nas teses, nas dissertações, nos trabalhos de conclusão de curso e nas pesquisas de iniciação científica, de extensão, e que poderiam, assim, se tivesse uma estratégia melhor de articular isso, né? Até a professora Mônica também fez a reprovocação, não foi, Fábio? Na entrevista dela, que também poderia partir também mais de nós, mas é um suporte mútuo que poderia ser melhor fortalecido de ambas as partes. É verdade, meninas, eu concordo com o ponto de vista de vocês e me sensibilizo porque eu estou desse lado também, né? Enquanto academia, nós encontramos alguns vieses, né? Algumas dificuldades. Ao mesmo tempo que cabe também a nós, né, tentarmos chegar mais próximo, né, desse produtor, tentar sensibilizar, às vezes a gente fica um pouco limitado, né? Eu já tive algumas experiências, inclusive, assim, de tentar parcerias com empresas, assim, de levar mesmo os produtos que a gente vem desenvolvendo, e simplesmente eles falarem que não tinham interesse, né? Porque ele já tem tecnologia já padronizada, entendeu? Tem o público que mais tipo, barato, não é né? adepto a esse tipo de iguaria. E vocês sabem, né? Nós temos uma divulgação das patentes que a gente deposita periodicamente, e nos estandes dos eventos que participamos, minhas alunas elas ficaram a manhã e a tarde inteiras lá para expor, né, as propostas, e infelizmente não foi nenhuma empresa, entendeu? Então, assim, às vezes é questão mais de divulgação, de estratégias de repasse mesmo, do que é que a comunidade científica está fazendo. E ao mesmo tempo eu já vi relatos, assim, de empresários, de que eles têm receio de fazer essas parcerias, entendeu? Então fica aquela falta de comunicação dos dois lados, né? E aí o poder público, de certa forma, fica meio de mãos atadas, né? Com relação à questão do apoio, né? Não vem da indústria para o pesquisador ele fica também necessitando dessa demanda, enfim. Então é uma engrenagem aí que precisa funcionar, e para que isso funcione é necessário, né, que realmente se pense em estratégias que sejam mais resolutivas. É verdade. Eu vejo que, pelo menos na minha percepção, né, eu vejo que o poder público ele tem modificado um pouco a forma, né, de fomentar essas ações, né, porque, pelo menos na minha época, até pouco tempo, né, a maioria dos editais de fomento, eles não se engajavam, não provocavam esse engajamento maior com a parte extensionista, né, com essa transferência. Então eu vejo que pode ser uma saída, talvez não vá resolver todos os problemas. E eu acho que esses editais, né, esses recursos que são destinados a essas pesquisas, cada vez mais eles têm se direcionado a pesquisas mais voltadas para ações de extensão, ações de transferência de tecnologia, né, para os produtores, para desenvolver um segmento,
né, específico de uma região. A gente observa que cada vez mais tem saído, né, cada vez menos editais de fomento para pesquisa básica, vamos dizer assim, né, se a gente pode falar assim, posso estar equivocado, e tem saído cada vez mais editais para pesquisa aplicada no sentido de se transferir tecnologia, né, de levar o conhecimento já existente ou de desenvolver alguma tecnologia para a comunidade. A gente percebe que isso tem modificado. E que bom que a gente consegue identificar, né, essa mudança, porque isso é muito importante. Eu acho que tudo começa a partir desse primeiro passo, né? Eu particularmente, eu não sei se vocês se identificam, como a característica da minha atuação é mais a pesquisa mesmo, né, bruta. Da minha também. A minha também. E eu particularmente, assim, eu sinto dificuldade na linguagem, é como se fosse a sensação de falta de tato, de como chegar até a linguagem que a gente vai usar. Então, por isso a importância da gente, assim, dar as mãos mesmo, assim, com colegas, assim, nós temos, né, colegas que atuam aí nessa parte de extensionista, assim, as meninas, né, Mônica Tejo, Ingrid Dantas, enfim, vem trazendo todo um histórico, né, trabalhar com a parte de segurança alimentar, enfim, de agricultura familiar, de levar realmente tudo isso que a gente tem desenvolvido, né, dentro das instituições, para que realmente consiga chegar até a população. Então, eu acho que funciona se realmente a gente tiver, né, esse grupo, essa equipe, né, que fale todas as línguas, né? Vamos seguindo aqui, né? Vamos lá. Como a gente falou antes, Eliade, a gente já teve uma conversa muito boa com a atual diretora do Instituto Nacional do Semiárido, né, do INSA, professora Mônica Tejo. E você também tem um trabalho importante nas questões envolvendo o uso de matérias-primas do semiárido, né, como a gente comentou no início da conversa. Na sua opinião, eu queria saber o que você acha, o que você acredita, quais são as riquezas dessa região, que é tão importante, né, como a região do semiárido. Quais os diferenciais dessas matérias-primas alimentícias, né, que estão inseridas nessa região, e o que você acredita que poderia ser feito com base na sua linha de investigação para que o agronegócio do semiárido brasileiro se desenvolva de uma forma mais efetiva? Então, Fábio, como sabemos, né, o semiárido brasileiro possui diversas áreas naturais, né, que são compostas por topografias, solos, precipitações pluviométricas e pluriatividades distintas. Então, isso afasta, em definitivo, o mito de paisagem homogênea, monótona e de pouca riqueza biológica, né? Ideias estas que foram difundidas por séculos. Então, a soma de diferentes coberturas vegetais existentes quanto à diversidade florística faz dessa região, né, ser superior comparativamente, digamos assim, a outras regiões semiáridas do mundo. Então, essa diversidade de ecossistemas com variados microclimas é tão expressiva que não é à toa que, ao caracterizar as regiões naturais do Nordeste brasileiro, temos a existência de 8 delas no semiárido brasileiro, né? Então, a Caatinga, o Agreste, o Carrasco, o Seridó, Cariris, Curimataú, Serras e Sertão. Portanto, toda esta biodiversidade configura diversas possibilidades econômicas, como a pecuária, exemplo de caprinos, ovinos e bovinos de corte de leite, né? Incluindo as raças nativas, as lavouras de sequeiro, áreas irrigadas, produção mineral, turismo, geração de energia renovável, produção de peixes, mel de uruçu, flores, as espôndias, né, acerola, algaroba, maniçoba, cactácea, entre outros. Sem falar, né, que a maior parte da agricultura familiar brasileira é desenvolvida no semiárido. Então, nesta região, né, atualmente, sabemos que vivem quase 28 milhões de pessoas, que são mulheres, homens, crianças e jovens que constroem cotidianamente a história desse espaço, seja na área rural ou urbana.
Então, são artistas, intelectuais, educadores, esportistas, produtores, ativistas dos direitos humanos, defensores da natureza e outros protagonistas que, independente de terem nascido ou não em algum estado semiárido, de forma individual ou coletiva, buscam ou buscaram transformar as limitações em desafios e os desafios em oportunidades. Então, a imagem do semiárido brasileiro é constantemente reconstruída por todos aqueles que buscam exercer sua cidadania e construir uma sociedade digna. Basta observar contribuições importantes, como as de Raquel de Queiroz, Paulo Freire, Ariano Suassuna, Celso Furtado e Isabel da Loca. Agora, falando um pouco sobre os diferenciais, das matérias-primas do semiárido brasileiro, acredito que a adaptação das espécies às condições climáticas desta região, certamente que ao longo de todos esses anos, contribuiu para uma evolução das melhorias de potenciais biotecnológicos, funcionais e nutricionais das diferentes matrizes ou insumos que podem ser obtidos desta região. A citar os fitoquímicos, com propriedades medicinais e bioativas, os próprios compostos fenólicos, que são encontrados em quantidades consideráveis em espécies vegetais desta região, o que, de certa forma, estaria associado às suas funções de fotoproteção, defesa contra micro-organismos e insetos. Então, desta forma, há de se pensar que o semiárido, por ser uma região de clima seco, baixa precipitação pluviométrica, índice de aridez de até 0,5, risco de seca ou prolongamento da estação seca, com maior exposição ao sol, acaba levando as espécies vegetais específicas, como uma técnica de defesa às condições adversas, através de mecanismos de ações específicos, a sintetizar em maiores quantidades esses compostos bioativos. Então, isso já é um diferencial. Associada a isso, a alimentação do animal que é criado extensivamente nesses pastos naturais, certamente que contribui para uma diferenciação da composição do leite, da carne e de seus derivados, merecendo, obviamente, a identidade geográfica destes produtos. Assim, eu acredito que a riqueza dos insumos que são gerados no semiárido brasileiro é mensurável por toda a sua biodiversidade e, ao mesmo tempo, idoneidade, que faz dele uma região com potencialidades assim fantásticas. Agora, já quanto ao desenvolvimento do agronegócio, do semiárido, eu acredito que só será alcançado em sua plenitude com a sensibilização e união das forças, a integração da famosa tríplice hélice. Então, assim, o poder público, juntamente com o setor produtivo e a academia. Isso é uma fala de todos os colegas que vêm tentando atuar aí em questões de propostas de melhoria e desenvolvimento dessa região. Ou seja, para fortalecer a cadeia produtiva e fomentar o desenvolvimento econômico desta região, é necessário, além da inovação, mais investimentos em políticas públicas, maior e melhor articulação entre institutos de pesquisa, universidades, indústria, pequeno produtor e o mercado consumidor, algo do que a gente falou anteriormente. Ou seja, trata-se de fato de uma missão disruptiva e cheia de quebra de paradigmas. Continuando aqui na nossa linha de raciocínio, a gente tem visto algumas reportagens atualmente bem interessantes, sobre o seu grupo de pesquisa relacionados com a produção de biscoito chique-chique, que inclusive publicações, nos sites da instituição. Chique toda ela, chique, ela faz as coisas, já sai lá, tudo divulgadinho, é um orgulho. Então, olha aí! Não é um biscoito fino, é um biscoito chique. Chique. Então, ele...
Aí faz uma logo bonita aí, ó, tudo certo. Então a gente queria saber, né? A gente vendo tudo isso acontecendo, essa novidade para muita gente, né? Que não tem esse contato com a área. Então, como foi essa experiência para você, né? Em produzir, em divulgar? Como é que tem sido para você essa experiência? Então, Iris, vou te dizer que trabalhar com essa cactácea para mim foi um desafio, né? Considerando toda a minha experiência anterior, né? Principalmente com matrizes de origem animal, sobretudo leite de cabra, né? E seus derivados. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência que me trouxe várias conquistas, sabe? Especialmente de conhecimentos adquiridos, visto que, assim, eu tive que me forçar, né? A ler mais sobre a temática para entender sobre a espécie, né? Desde aspectos botânicos, fisiológicos, anatômicos, de comportamento mesmo, né? Da espécie. Ter conhecimento das áreas de plantação extensiva, intensiva que a gente tem aqui. Uso delas, assim, para questões mais associadas aos seus fitoquímicos, né? Com propriedades mais medicinais, enfim. Foi uma oportunidade única de ampliar as redes de contato também, né? Em que tive a alegria de, mais uma vez, né? Trabalhar com a professora Rita de Cássia e, por intermédio dela, firmar parcerias com a professora Fátima Vanderlei, que é do Departamento de Ciências Farmacêuticas. A professora Fátima, ela iniciou, dentro da nossa instituição, o estudo, né? Com Chique-Chique. Os estudos iniciais partiram dela, antes mesmo do nosso grupo, né? E ela, junto com sua equipe, realizou testes toxicológicos e de avaliação de propriedades antioxidantes e antimicrobianas dessa matriz. E os resultados demonstraram, né, a grande potencialidade dessa cactácea para a elaboração de produtos alimentícios. Também foi uma oportunidade de conhecer, né, o professor Pedro Dantas Fernandes, que é um entusiasta da área de agronomia e de engenharia agrícola, né, estudioso assim, dessa parte de solos áridos, né, e que nos proporcionou os contatos para a obtenção do Chique-Chique. Foi um momento também de estreitar laços com outros colegas pesquisadores, como a professora Manuela Pintado, né, da Universidade Católica Portuguesa, em Porto, que foi a co-orientadora. Chique demais. Que é isso, olha só vocês. Vocês também têm os seus contatos internacionais. A professora Manuela, eu a conheci, né? A gente teve a satisfação de conhecê-la. Ela participou da minha banca Da minha também, Fábio. de mestrado. Excelentes contribuições, excelente pessoa, excelente pesquisadora. Nossa, assim, para mim é uma sumidade, assim, nessa parte de alimentos funcionais, essa parte de aproveitamento integral, assim. Sabe aquela apresentação que você fica, né, assim, admirando? Tiete mesmo, vai lá para a primeira cadeira, assim, ela sabe demais e, assim, a mente o pensamento muito acelerado, então ela vê lá na frente. Então a gente aprende muito, né? Ô Eli, teve uma coisa que me chama a atenção, assim, com ela sempre que a gente tem contato, é que não há nada que você fala que ela não tenha uma experiência. Isso. A mulher trabalhou com tudo nessa vida. Tudo. E ela sempre tem uma ideia, né, pra fazer. E, assim, as reuniões com elas normalmente, assim, são bem produtivas, são bem extensas, né, porque a gente aproveita para resolver tudo, mas com certeza você sai dali daquela reunião com 5, 6 trabalhos a mais do que você pensava que ia, né, desenvolver. Então, Verdade. e de uma humildade, assim, sem igual, né, porque, assim, é admirável a trajetória dela e, assim, super simples, assim, cuidadosa, como fala, assim, super atenciosa. Então, assim, eu sempre fico muito feliz nas oportunidades, né? Quando a gente tem, ou em bancas, e agora que estão sendo virtuais, né? E quando ela vem aqui, né, ao Brasil, que a gente tem essa alegria, né, Muito bom. de estar com ela. Então, assim, Maravilhosa. ela foi co-orientadora, né, de Tamires, minha aluna de doutorado, né, na época. Uma outra parceira, assim, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, a professora Tereza Pacheco, do Itaú, né, que Um amor de pessoa. Também. demais. Então, foi uma outra alegria imensa, assim, que pôde participar, né, dessa pesquisa. A Tamires, ela foi para o Itaú, ela desenvolveu a parte do desenvolvimento do cookie, né, do biscoito, foi feita lá, né. Eles têm, né,
o laboratório, que é direcionado só para processamento, né, de produtos de panificação, e a parte de chocolates também. Então, assim, ela teve toda uma estrutura, um aparato, né, que de certa forma, assim, possibilitou que ela alcançasse dados tão interessantes, né. Nós sabemos as limitações que a gente tem, né, às vezes nas nossas unidades, acaba, assim, fazendo, não que a gente não queira desenvolver, mas é que a gente não consegue, né, então você fica limitado ali, parado. Então, foi uma oportunidade única. Ela foi para o ITAL, ela fez ensaios também na Unicamp, e isso valorizou demais, né, o estudo e, consequentemente, né, os dados que a gente obteve a partir, né, dessa pesquisa. Então, a pesquisa em si, né, com a cactácea Xique-Xique, me proporcionou todas essas conquistas, né, das parcerias, do aprendizado. Como alguns dos produtos acadêmicos, né, desse estudo, a gente teve, por exemplo, 3 patentes, né, que foram depositadas. Teve a de processo de fabricação de farinha de cacto e produto, processo de fabricação do biscoito de cacto e o processo de creme de queijo caprino com Xique-Xique, né, adicionado da farinha. Então, por uma iniciativa da Inova, o UFPB, né, Tamires, ela deu entrevista, né, para a assessoria de comunicação da UFPB, e na ocasião ela divulgou os principais achados, né, da sua pesquisa, dentre eles que o uso da farinha, né, de Xique-Xique contribuiu para a geração de biscoitos ricos em fibras solúveis, insolúveis, amido resistente, proteínas, minerais e compostos antioxidantes. Os biscoitos, eles apresentaram também, associado a essas características, uma ótima estabilidade e foram bem aceitos sensorialmente. Inclusive, ela trabalhou com teste Cata, né, que ela fez também lá no ITAL, Laboratório de Análise Sensorial, que é todo computadorizado, né? O painel, ele faz a avaliação lá nos laptops e isso já sai diretamente, é gerado já todos os dados. Então, facilitou muito sonho. demais. Então, facilitou muito, né, a obtenção dos dados e também a avaliação estatística. Então, muito bom. Esses dados que ela conseguiu identificar, né, mostrou que essa cactácea, que é típica, né, da região do semiárido, é uma alternativa alimentar, não só alimentação animal, mas alimentação humana também, né? E também trouxe a evidência de que é possível, né, desenvolver a farinha com grande potencial nutricional, funcional e tecnológico para ser aplicada aí na elaboração de outros produtos alimentícios. A exemplo de produtos de panificação, que ela fez um desses, que foi o biscoito, né, o cookie, e derivados lácteos, que seria o carro-chefe inicial do doutorado dela, que acabou que a gente teve que fazer uma modificação depois. Mas ela não perdeu os dados de toda forma. E também a partir, né, desse estudo, né, com queijo adicionado da farinha, a gente também teve a geração da patente. Então, essa reportagem feita, né, pela Inova UFPB, ela acabou tendo uma repercussão bem satisfatória, né, e foi publicada em outras plataformas de notícias, como a G1 Paraíba, o Portal Correio, e tal, na mídia, entre outros, né, se a gente colocar lá, pesquisadores desenvolveram biscoito de Xique-Xique, vai vir, né, a replicação dessa reportagem. Na verdade, eles fazem uma reprodução, né. Então, isso alegrou muito, encorajou bastante o nosso grupo de pesquisa pelo reconhecimento do nosso trabalho e por saber que estamos indo no caminho certo, né? Mesmo ainda a passos mais lentos. E Eliade, só uma pergunta. Vocês fizeram alguma avaliação? Com certeza vocês fizeram, né? Porque para depositar a patente, né, você precisa ter uma estimativa de custo, mais ou menos, de quanto ficaria o biscoito, ou o pacote do biscoito? Tem a estimativa sim, Fábio. Agora você me pegou, eu não sei de cabeça quanto ficaria. Mas ficaria no preço acessível, né? Fica no preço acessível, principalmente pela questão da utilização de uma matriz, uma matéria-prima, que de certa forma não é utilizada para esse fim, obviamente, né? Que a partir do momento que se isso ganha um impacto
Principalmente se a gente envolver aí a questão de divulgação em mídias sociais por parte de influenciadores, por exemplo, a gente sabe que isso vai acabar levando um certo aumento na questão do custo, né? Mas como aconteceu com outras iguarias aí, né? Vem sempre o influenciador, na época da tilápia mesmo, por exemplo, tilápia era comercializada a um preço bem acessível, né? E aí, quando ela começou a ser indicada na dieta, né, de alguns influencers, por exemplo, aumentou, né, significativamente, né, o valor da tilápia no mercado. Então, assim, tudo vai depender da forma como é divulgado. Então, atualmente, pelos ingredientes que ela utilizou, mesmo valorizando, né, ela utilizou outros aí na formulação, que não só a farinha do Chique-Chique, sairia no preço mais acessível para a população. E, além disso, a gente tem que ver a questão do custo-benefício, né? É tecnologia que foi empregada, mas, em compensação, é um produto que tem um mercado consumidor direcionado. Então, pessoas celíacas, por exemplo, seria um mercado bem, assim, que poderia, né, se beneficiar. Além de todos os aspectos, né, nutricionais e funcionais que o cookie, né, representa. Então, mesmo que venha, né, a aumentar, considerando se alguma empresa se interessar, né, por esse produto lá futuramente, aí vai ter que, né, entrar diretamente com a Inova para fazer essa negociação, né, que a gente sabe como é que funciona. Mas, em compensação, eu acredito que vai ter um mercado consumidor, né, que vai se interessar por esse produto. E, assim, eu tive a oportunidade, né, eu tenho que provar de todos os produtos que são elaborados pelas alunas, né? A gente tem que fazer essa degustação antes, né? É difícil, mas a gente faz. E, assim, particularmente, ficou muito bom. Não tem quem diga que não tem gosto residual, né? Porque o Chique-Chique, sim, ele tem essa característica. Nessa matriz, especificamente, a gente não, com as concentrações que ela trabalhou, a gente não conseguiu perceber, sensorialmente falando, nesses aspectos. Já tem algumas outras matrizes que, quando a gente adiciona, a gente já consegue perceber um pouco um gosto residual. Mas Sim. Nele não, de fato, realmente ficou muito saboroso. Infelizmente, a gente tá fazendo essa entrevista de forma remota, né? Senão ia... eu também. O Cook já ia levar o cafezinho aqui pra gente fazer um lanche. Mas quando a gente voltar a ter esses encontros fisicamente, eu vou conversar aí pra gente poder fazer a degustação desses produtos. Vamos fazer uma exposição, né? Montar aí um workshop e levar todos os nossos produtos. Eu acho que seria uma forma também da gente fazer essa divulgação, né? Dos nossos trabalhos, que a gente tá fazendo. Vamos chamar aí, convidar alguma influência aí, né? Iris, que já a professora Iris, que já é influência aí. Com certeza, Iris. Nem tanto, né? Vou levar minhas pelezinhas de rã pra fazer propaganda. Tudo certo. Mas, gente, leva sabe Zumbi, que... leva Zumbi não, leva Cambito. Leva Cambito. Gente, a gente tá brincando com isso, mas vocês sabem que é uma possibilidade, né? Com certeza. Hoje é o que funciona. Eu tô brincando, mas é sério. É sério. Hoje é o que funciona, assim, essa questão da divulgação nas mídias sociais, principalmente, né, pelos funciona bastante. Demais. Entendeu? Então, acho que a gente tem que firmar parcerias com esse pessoal também. É uma ferramenta que é pouco utilizada pela pesquisa mesmo, né? E isso. As empresas de alimentos, não só de alimentos, mas de alimentos agora tá começando a utilizar bastante essa ferramenta e tá dando certo. É o marketing, né? Como você mesmo falou, Fábio, eu acho que o interesse da pesquisa, na verdade, nunca era chegar até a ponta final. A pesquisa tradicional era fazer a pesquisa, né? Hoje em dia, quem pesquisa está sendo obrigado a chegar na ponta. Tem que chegar, né? O ideal tem que chegar, toda estratégia é válida, né? Exatamente, inclusive esta. Vamos atrás de uma musa fitness, gente, ó, pra fazer os E nada impede de que esses influencers sejam da academia, viu? Com certeza! Só dentro aí, viu? Gente, a gente tem que trabalhar muito nisso.
Eu acho que esse momento de pandemia, ele vem com vários pontos positivos, né? Eu acho que talvez mais positivos do que negativos. Claro, sem considerar as mortes, enfim. Mas a gente teve que se reinventar. Então, a gente tem que lançar De mão verdade. dessas ferramentas, entendeu? Para divulgar mais, perder a questão da timidez e colocar para frente. É verdade, Verdade. concordo. Mas, continuando aqui, ele fala um pouco pra gente, né? Já chegando já no final da conversa, infelizmente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre seus planos, o plano do seu grupo de pesquisa, né? De seus alunos, seus orientandos, seus parceiros, em que você está junto, a respeito dos projetos aí relacionados à temática da saudabilidade e também do uso desses recursos locais do semiárido. Então, Fábio, atualmente o nosso grupo de pesquisa continua trabalhando com a utilização, né, do leite de cabra na elaboração de derivados lácteos, a citar, né, leites fermentados, queijos, manteiga fermentada. E nesse momento nós estamos trabalhando, né, nessa parte de fermentação, utilizando cepas probióticas autóctones, tanto isoladas de leite de cabra quanto de leite de vaca, né? E queijos também. Que foi uma parceria firmada com os pesquisadores Karina dos Santos e Antônio Silvio do Egito, né? Que são da Embrapa. Além disso, estamos atualmente isolando e identificando cepas com potencial probiótico do fruto e do cladóide do mandacaru. Estas que depois, né, serão avaliadas quanto às atividades biológicas, então, propriedades antioxidante, antitumoral, anti-inflamatória e antimicrobiana, a partir de ensaios in vitro. Ainda dentro desta vertente, serão avaliados os efeitos prebióticos e efeito protetor do cladóide do mandacaru, frente às cepas com potencial probióticos isoladas, né, desta matriz, quando elas forem submetidas ao processo de liofilização. Então, a ideia é de usar como base, né, como matriz lá, fonte de carbono e como matriz protetora, o próprio cladóide do mandacaru, de onde essas cepas foram isoladas. Considerando que o fato, né, dela já ter vindo dessa matriz, então talvez a adaptação dela seja melhor, né, nesse processo biotecnológico, ou nesse processo de secagem, né, que seria a liofilização. E aí vários aspectos vão ser avaliados, né, nesse estudo aí, dos efeitos do processo de liofilização, né, dessas bactérias nesse tipo de matriz. Também temos trabalhado com a utilização da farinha do xique-xique e também do mandacaru na elaboração de queijo e iogurte, considerando as propriedades tecnológicas, nutricionais e funcionais, né, sobretudo aí o teor de fibras e minerais que essas matrizes apresentaram e que a gente já identificou em estudos anteriores, então a gente está voltando mais para esse lado. Então, a intenção realmente é esgotar as possibilidades de produtos gerados, né, a partir especificamente desses insumos aí obtidos, né, do semiárido e dessa forma contribuir com a geração de informações científicas, né, tecnológicas que venham a ser utilizadas pelos produtores locais. E dessa forma, quem sabe, né, impulsionar a economia e gerar renda. Daí a importância que a gente tem dos parceiros, né, daquela conversa que a gente teve. E também de chegar até a população geral, né? Não só localmente falando, mas atender, quem sabe até, né, a outras regiões que não sejam, né, do semiárido, que possam, né, se beneficiar com produtos, né, que já são mais do que constatados do ponto de vista nutricional, sensorial, né, bem em termos sensoriais bem aceitos e também que trazem aí alegações de funcionalidade ou de saúde. No tocante a produtos lácteos caprinos, né, firmamos recentemente parcerias com pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos, a partir da participação de um projeto que está inserido dentro do programa Inova Social e nesse contexto, né, a principal válvula, né, a válvula que está impulsionando, né, é a questão do impacto que pode ser promovido do ponto de vista da transferência de tecnologia, né, da capacitação desse pequeno produtor, da orientação, né, de elaborar dentro das boas práticas de fabricação e também questões de aspectos de marketing, de divulgação, para que ele consiga
realmente atingir, né, um mercado consumidor mais amplo, né, e poder concorrer aí, né, com marcas que talvez, né, que já estão renomadas dentro do mercado, né. E também com a IACOC, né, Parque Tecnológico, uma parceria de peso com a professora Mônica Tejo, né, com o intuito, né, a partir desse diálogo, né, de poder mediar e ampliar essas ações, né, de forma a termos uma melhor repercussão e impacto no que se refere à sensibilização de gestores políticos, né, na ampliação de políticas de incentivo e capacitação dentro do agronegócio desta região. Muitas coisas boas aí pela frente. Muita coisa boa, exatamente. Muito trabalho, muita expectativa. Vamos embora, né? É bom. Vamos Vai embora. dar tudo certo, com Vai, certeza. Nos nossos episódios, né, sempre quando a gente chega ao fim, a gente sugere, a gente pede aos nossos entrevistados queridos, né, que eles indiquem algum material que seja útil, que pode estar relacionado com a temática, né, seja um livro, um artigo, um filme, uma música, uma série, algo que você achar interessante, né? Que você sugere que nossos ouvintes tenham contato com esse material, né? Ou não necessariamente relacionado ao tema da conversa, mas que seja interessante para que esse público receba esse material. Então, o que é que você indicaria pra gente deixar aqui no final desse episódio? Então, Iris, para se aprofundar na temática, né, especificamente do que a gente conversou hoje aqui, né, além dos artigos científicos, obviamente, né, eu sugiro a leitura de um material muito rico, voltado para uma abordagem sobre punk, né, que é a obra intitulada Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. É uma obra que foi lançada em 2014, de autoria de Valdene Knupp e Harry Lorenzi. É uma obra que apresenta plantas nativas e exóticas, tanto espontâneas e cultivadas no Brasil, incluindo, né, as do semiárido, e consumidas no passado e ou em alguma região do país e do mundo, certo? Uma outra obra seria intitulada Um Século de Secas, porque as políticas hídricas não transformaram o semiárido brasileiro, isso é importante, né? É uma obra de Catarina Buriti e Humberto Barbosa, de 2018. Neste livro, os autores, ao estudarem as políticas hídricas do passado, né, eles lançaram luz ao planejamento atual de respostas coordenadas e sistemáticas de adaptações secas, visando aumentar aí a resiliência da população aos seus impactos, né? Porque, assim, as propostas são muitas, né? E por que não funciona? O que é que acontece? Então, os autores, eles trazem essa visão também. Além dessas, né, já foi até sugerido em outros episódios, né, por vocês, o acervo digital do INSA, né, que traz diversas cartilhas e boletins, né, tratando da temática do semiárido, né. O site do ASA Brasil, eles também trazem um acervo bem interessante sobre a temática, né, isso. E como também eu trouxe na minha fala, né, aspectos sobre uma das matrizes que eu trabalho, que foi a primeira, né, a minha primeira paixão, que é o leite de cabra, em 2019 foi publicado um artigo por Verhoek, Dantas e Prudêncio, que trata da funcionalidade dos componentes do leite de cabra, traz uma abordagem dos avanços recentes para o desenvolvimento de produtos lácteos funcionais e as implicações destes na saúde humana. Então, é um artigo que foi publicado na Journal of Functional Foods, excelente, né? As minhas alunas, elas têm trabalhado muito, porque até então nós tínhamos citações a respeito da composição, né, de leite, mas eram citações mais clássicas, né? E a partir dessa obra a gente tem uma citação mais recente que pode ser isso. O site da Embrapa, Caprinos e Ovinos, né, com boletins informativos, notas técnicas. E como uma indicação para lazer, eu gostei muito dessa parte de vocês, dessa orientação, né? Além de lazer, mas também, de certa forma, como obtenção de conhecimento, eu indico uma série da Netflix chamada Rotten. Não sei se vocês já assistiram.
em que mostra, né, os detalhes dos vi. processos de produção dos alimentos, né, que Isso. consumimos diariamente. É bem interessante. É ótima. Fábio, o que é que você sugere de temática hoje? Bem, eu vou entrar também, né, a minha sugestão, ela não vai ser relacionada ao tema em si, né, vai ser uma sugestão mais de lazer, mas que também pode servir para atuação nesse segmento. Um filme, documentário que eu assisti esse final de semana, né, foi A Juíza, um documentário que está na Netflix, que chegou na Netflix recentemente, que fala sobre a juíza Ruth Bader Ginsburg, não sei se eu falei correto o nome dela, que é uma magistrada da Suprema Corte dos Estados Unidos, na verdade eu acho que ela faleceu recentemente, e ela tem uma história bastante interessante, o documentário é muito, muito bacana, e mostra um pouco do poder, né, da força de vontade, de como foi essa trajetória difícil dela como mulher, num período não tão favorável, né, bem menos favorável, em que ela estava inserida naquele momento de formação, em que as mulheres não podiam, tinham que ter permissão dos maridos, né, para poder fazer as atividades, não podiam muitas vezes assistir aulas em instituições que eram reconhecidamente para homens, e ela acabou quebrando isso aí, né, e se formando, e no final da carreira estava ali como magistrada da Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma coisa que me chamou muita atenção é que ela falou bastante no documentário, é que hoje a gente está vivendo um momento de grande polarização, né? E muitas vezes, quando você está debatendo com uma pessoa que tem uma opinião divergente da sua, a tendência hoje em dia é de você partir logo pro ataque, né? De você atacar, né? E meio que lacrar e desmoralizar a outra pessoa, de modo que ela não ganhe, eu estou colocando umas aspas aqui no ar, né? Não ganhe o debate. E uma coisa que ela trazia é que isso não leva, né? Porque o ideal é que você tente convencer a pessoa e traga ela para o seu lado, né? E quando você faz esse tipo de abordagem mais ríspida e mais brusca, ela já não fazia esse tipo de abordagem, ela mesmo não concordando, ela conseguia conversar de uma maneira mais calma e convencer, né, o outro lado, e ela trazia a pessoa, uma vez que ela convencia, ela trazia a pessoa para o seu lado, porque muitas vezes quando a gente, mesmo estando, vamos supor que a gente ganhe, né, entre aspas aí, a discussão, mas dependendo da forma que você ganha, entre aspas, essa discussão, a pessoa ela não vai ficar do seu lado, né? Ela pode baixar a guarda, mas continuar Com a opinião com dela. aquele pensamento. Né? Com aquele pensamento. Então, é uma dica bem interessante. Eu vi esse final de semana, eu gostei muito. Eu acho que os ouvintes vão gostar também. Muito bom. Eu vou assistir. Gostei, vou assistir. Eu também. Eu vi o comentário hoje, né? E tem a ver com a sugestão que eu vou passar aqui, né? Hoje eu precisei viajar e sempre meus companheiros de viagem são os podcasts, né? Então, tanto os nossos como os que a gente se inspira, né, Fábio? E a minha sugestão de hoje, né, visto que esse episódio ele tá bem amplo, né? A minha sugestão de hoje que eu comentei com o Fábio logo cedo hoje é um episódio que foi publicado, né, nesse último dia 21 de setembro no podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo. Então, caso vocês não conheçam, é um podcast incrível, eles têm publicações diárias, todos os dias, de manhãzinha, é o café da manhã. Então, nos tempos que a gente tava trabalhando, né, quando nem existia pandemia, era de fato o meu café da manhã, eu levantava e já tava pronto o episódio, e é uma leitura muito boa para você começar o seu dia informado. Então, sempre tem um tema que eles trabalham e é bem vasto, é política, é educação, é saúde, é o que vem à tona, no momento eles discutem. E na publicação do dia 21 de setembro, né, o título é Rita Lobo e o ataque ao guia alimentar, né? Então, Rita Lobo é uma pessoa de bastante influência da questão da alimentação com comida de verdade, né?
E o nosso guia alimentar, ele vem sendo aí, né, um pouco bombardeado pela leitura que está sendo feita, né, a questão governamental do momento. E essa questão de a gente ressignificar e conversar mais sobre esses alimentos taxados de ultraprocessados, né? Então, ela faz uma abordagem muito interessante, né? Claro que puxando pro lado dela, da questão da comida de verdade, né? Eu até comentei com o Fábio, uma leitura minha, claro, cada pessoa tem sua interpretação, né? Então, assim, claro que pra pessoa que defende a alimentação com comida de verdade, pra gente que nem todo mundo pode ter 100% dessa comida de verdade na mesa por diversos fatores, chega até a ser bem extremo. Mas é interessante a gente ver essas nuances, né? E cada pessoa vai saber dosar, né? E seguir os preceitos do guia alimentar, que esse nosso guia é uma referência para muitos países pela forma como ele aborda, né, a questão da alimentação. Então, tá aí, ó, é um episódio curto, não dá nem meia hora, então dá para você fazer alguma coisa aí durante o dia escutando. Eu achei, assim, muito legal. Show de bola. A gente até falou com a Tatiana, né, a respeito não sobre o guia, mas a respeito dessa temática, que merece atenção. Na verdade, essa discussão do guia em si, ela se aflorou agora, né? Agora pela questão do momento político que a gente está vivendo. Porém, já faz tempo que essas definições, né, elas vêm sendo debatidas dentro do guia, né? Então, alguns conceitos da tecnologia de alimentos que estão lá, né, principalmente com relação a essa classificação, né, o que gera maior discussão é o que eu acho que é o que tem mais sido debatido, né? Essa classificação dos alimentos que está descrita lá dentro do guia, e essa classificação, pelo que eu soube, né, pelo que eu sei, não teve a participação de profissionais do ramo da tecnologia de alimentos. Da tecnologia, né? Exatamente. E eu acho que isso que tem levado um pouco a algumas discussões, obviamente deixando de lado toda a questão política e ideológica. Sim. Mas, na minha opinião, acho que vale a pena uma discussão assim ampla, não só do guia alimentar, né, mas agora, no momento dele, sim, eu vou ouvir o episódio para me inteirar um pouco mais. Também. Quem sabe a gente não acaba discutindo aqui, né, no Foodcast. Quem sabe, né? Era essa sugestão que eu ia dar a vocês, né? Um tema assim, como vocês bem colocaram, é algo que já vem sendo discutido desde sempre, né? Aí, com o vazamento desse documento, né, até onde eu sei, foi primeiramente um vazamento, né, e aí realmente tivemos acesso à interpretação, né, e aí gerou toda essa polêmica mesmo, mas é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. E eu concordo que tem que ter, né, uma abordagem profissional, né? São várias áreas aí que podem atuar em conjunto, né, em benefício da qualidade da alimentação da população brasileira, né? Considerando todos os aspectos éticos, culturais, enfim, hábitos. É lógico que existe uma quebra de braço, né, dentro dos produtores de alimentos, né, das indústrias de alimentos e boa parte da população, né, principalmente dos nutricionistas. Existe uma queda de braço porque, como em alguns momentos tem alguns extremismos, né, sobretudo na classificação, e aí acaba um demonizando um lado e o outro demonizando o outro. Exatamente. E aí acaba a parte... Não é que não possa ter a classificação, mas aí que a gente tem que levar em consideração alguns critérios mais técnicos, né? Exato. Por exemplo, lá no podcast você vai ouvir, ela fala, né, a própria Rita Lobo, ela cita que ela teve contato com o pessoal do Núcleo na época, eles dão suporte ao blog dela.
E ela fala que essa classificação de processados e ultraprocessados são 4 categorias, né, de processamento. Então, ela cita que isso foi uma forma de facilitar o entendimento do consumidor. Aí ela até cita assim que o consumidor, às vezes, ele não tem aquela questão de a consciência científica de absorver como ele vai consumir o alimento ou não pela quantidade de nutrientes, de carboidratos, de proteínas. Mas eu acho que hoje o cenário já mudou um pouco, sabe? Eu acho que as pessoas têm sim acesso a essa informação. Claro que não é tão amplo, claro que não é tão debulhado, mas hoje em dia o que mais se tem aí é as pessoas se informando sobre composição, sobre tentar se alimentar melhor, né? A gente vem falando sobre tendências de alimentação o tempo inteiro e o consumidor de hoje ele é um cidadão bem mais informado, né? E eu acho que a gente deve intercalar essas nuances, né? Eu acredito que a gente, claro que vai ter dificuldade, vai ter pessoas que não vão entender, assim como também não entendem algumas pessoas a questão da classificação quanto ao processamento, né? Eu acho que tudo vai ter certas dificuldades para alguns grupos de consumidores, mas eu acho que cruzar essas informações seria muito interessante. Muito obrigado pela sua participação. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, foi muito agradável. Eu queria saber se você gostaria de deixar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez, Iris e Fábio, o convite, né, e a confiança, que para mim foi uma honra, né, poder participar desse episódio. Reforçar que esta é uma oportunidade única, né, com o uso de um canal de comunicação de grande credibilidade, visibilidade, impacto e replicação, né, para que a gente consiga divulgar nossos estudos e nossas percepções diante do que vimos constatando aí ao longo dessa jornada. A mensagem que eu deixo para os ouvintes, né, do Foodcast Brasil é que continuem investindo na capacitação, né, deles, buscando informações sempre pautadas em evidências científicas, que corram atrás de suas metas, né, sem duvidar do potencial e competência, né, que vocês têm e que façam diferencial onde quer que estejam atuando, levando sempre de forma ética informações de qualidade e confiáveis. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. A honra é nossa, viu, Eli? Muito obrigada. Bem, a gente chega ao final desse novo episódio. Eu espero que todos os ouvintes apreciem a nossa conversa, né? Uma conversa mais longa do que o habitual, mas com certeza muito proveitosa. Eu acho que vocês vão gostar e a gente tem à disposição, né? Como a gente sempre coloca no final dos episódios, o nosso e-mail, foodcastbrasil@gmail.com, ou então a nossa página no Instagram, foodcastbr. Tá? Quem quiser pode seguir para mandar um feedback, né? Sugestões, a gente está sempre aberto a essas abordagens. Contem pra gente aí o que é que vocês estão achando e o que é que vocês gostariam de ver. Até mais. Até mais.